A Porta, livro 1, parte 6. Assim que Miguel chegou ao hospital, seguiu para o quarto de Beatriz. Ainda no corredor, ouviu o som de gritos dentro de um dos quartos. Correu até lá e encontrou um dos obstetras morto. Como a jovem que ocupava o quarto estava muito assustada, ele ficou-lhe fazendo companhia por uns 30 minutos. Depois o pai da moça retornou e ele resolveu procurar Beatriz. Tinha passado o dia na cidade da moça. Lá fez algumas investigações, mas haviam perguntas que só ela poderia lhe esclarecer. Como já era tarde da noite, ele achou melhor não acordar a freira. Entrou em seu quarto e ficou na antessala. Resolveu passar a noite por ali. Não voltaria para a casa de Lucas, porque o casal merecia um tempo a sós. Fechou os olhos e dormiu em seguida. Acordou sentindo muito frio. A porta de comunicação com o quarto de Beatriz estava aberta. Miguel levantou e foi verificar. Vazio. O quarto estava vazio. Verificou o banheiro. Também não havia ninguém. Onde ela estaria? Escutou vozes vindas do jardim, que ficava no final do corredor. Lá, alguém cantava uma canção de ninar. De longe, ele viu Bia. Ela estava sentada em um dos bancos de pedra do jardim e acariciava algo em seu colo, cantando suavemente. Miguel se aproximou devagar, o mais silencioso possível. De onde ele estava, podia ver somente uma enorme cauda escura se agitando de um lado para outro, contrastando com a bata clara que a moça usava. O animal sentiu sua presença e se afastou de Beatriz, que continuou cantando como se estivesse num transe. Ao reconhecer o animal, Miguel puxou o revólver que trazia à cintura e mirou bem entre os olhos. O tiro foi certeiro, o cão caiu sem um grunhido. Ele ainda atirou mais uma vez na cabeça do animal para ter certeza de que realmente estava morto. Bia pareceu acordar do transe ao som do tiro e levantou em um salto. A frente da sua bata estava molhada de sangue. Miguel lhe colocou nos braços e voltou correndo para o quarto. A moça mantinha os olhos abertos, fitando o teto. Seus lábios se moviam repetindo sempre a mesma frase. O mestre me encontrou, o mestre me encontrou, o mestre me encontrou. Devido à urgência em encontrar os ferimentos, Miguel despiu rápido Beatriz. Precisava encontrar e estancar o sangramento. Parou estarrecido diante da nudez da jovem. Seu abdômen tinha marcas de uma incisão cirúrgica na região pélvica. Um dos seios não possuía bico, só uma grotesca cicatriz e marcas saradas do que pareciam mordidas, algumas na barriga, outras nas coxas, quadris e nádegas. Como aquela moça havia sofrido! Tão linda, tão jovem, só uma pessoa doente poderia fazer aquilo. Fez uma busca minuciosa e não encontrou sinais de cortes recentes. Como era de esperar, o hospital havia acordado. Os rapazes responsáveis pela segurança chamaram Miguel. Ele cobriu Beatriz e saiu do quarto. E foi logo explicando. Rapazes, o tiro fui eu que dei. Matei um cachorro. O corpo está no jardim. Nós já encontramos o corpo, disse um dos rapazes. Certo, então deixem lá e não toquem nada. Peçam para que seja feita uma busca no hospital. Eu acho que alguém foi atacado por ele. Certo, senhor, nós vamos fazer o que pede. Miguel voltou para junto de Beatriz. Uma jovem enfermeira já havia trocado sua roupa e estava lhe aplicando uma medicação injetável. Miguel foi até ela e segurou a mão da moça. — O que é isso? — indagou preocupado. A jovem lhe olhou assustada. — Um sedativo. Como ela tem dificuldade para dormir, nós aplicamos este medicamento. Como foi um plantão agitado, eu só pude fazer a medicação agora. — Você estava aqui quando ela chegou? — indagou ele. — Sim, mas eu só pude tratá-la algumas semanas depois. A doutora Cláudia fazia pessoalmente os curativos. — Foi o senhor quem a despiu agora?
Miguel confirmou com um gesto de cabeça. É terrível imaginar o que essa moça passou nas mãos dos bandidos que lhe pegaram. A moça apontou para a cabeça de Bia, onde os cabelos já cresciam um pouco mais de 2 centímetros. Tivemos que raspar os cabelos dela. Alguém os arrancou com puxões e mordidas, e eram mordidas humanas. Eu vou sair agora. O senhor vai ficar aqui com ela? Sim, eu vou ficar aqui. Se precisar, me chame. Vou ver outros pacientes. Hoje foi um plantão muito agitado. Muito agitado, repetiu ele. Miguel tinha certeza que a agitação estava somente começando. Em algum lugar dentro daquele hospital havia uma vítima da fera. O sangue na bata de Bia revelava isso. Ele não ia deixar Beatriz sozinha e vulnerável para tentar encontrar a vítima. Infelizmente, precisava interromper o sono do pastor e de sua esposa. Estava acontecendo muita coisa para mantê-los afastados, e era mais fácil proteger a doutora e Beatriz se ambas estivessem juntas. De alguma forma, uma parecia estar ligada à outra. Capítulo 11. Cláudia chegou ao hospital como se estivesse vivendo um terrível pesadelo. O sol apresentava seus primeiros raios despontando radiantes no horizonte. Um amanhecer tão belo para uma noite de horrores. O cenário era dos mais traumáticos. Funcionários cansados e amedrontados, pacientes temerosos e com os familiares exigindo suas transferências para um local mais seguro. Policiais entrando e saindo interrogavam todos por quem passavam, na esperança de alguma informação esclarecedora. A imprensa, ávida por uma matéria, cercava o local. Assim que ela chegou à recepção, a jovem recepcionista lhe chamou de doutora, e uma multidão de câmeras e microfones veio ao seu encontro jorrando perguntas. Ela não chegou a responder. Lucas esclareceu que sua esposa estava ali para ver o estado de uma amiga, e assim como todos, não sabia nada sobre o que aconteceu durante a noite. A recepcionista confirmou que ela não era funcionária do hospital e que era uma cliente visitando uma paciente. Assim, ela e o marido tiveram acesso aos quartos e foram direto para o quarto de Beatriz, onde encontraram Miguel, que os aguardava porque tinha informações sobre as mortes ocorridas no local. À medida que o segurança ia contando os fatos, Cláudia começou a se sentir um pouco tonta e nauseada. Correu para o banheiro, onde vomitou. Quando voltou, foi amparada pelo marido, que, preocupado com sua saúde, queria voltar imediatamente para casa. Miguel, eu não vejo por que é tão importante trazer minha esposa aqui a essa hora. Eu não sei em que a presença dela vai ajudar em alguma coisa. Miguel explicou. Na verdade, eu precisava lhe mostrar algo e não queria deixar a doutora sozinha. Pelo modo sério como Miguel lhe olhava, Cláudia sabia que tinha algo sobre as mortes que ele ainda não havia revelado. Eu também gostaria de fazer um pedido para vocês, e é muito importante, salientou Miguel. Cláudia apertou a mão do marido. Estavam sentados lado a lado e Miguel ocupava o sofá à sua frente. Então Lucas disse: Pode falar, Miguel. Se nós pudermos fazer algo por você, diga, teremos o maior prazer em ajudar. Miguel pareceu um pouco hesitante e falou: Beatriz não está segura aqui. Talvez pudesse morar com vocês. Ela sabe que está em perigo? Lucas estava curioso. A moça concordou com esse arranjo? Ela não precisa saber que estamos preocupados com sua segurança, explicou Miguel. Eu gostaria que a doutora lhe fizesse o convite, alegando que assim ela pode acompanhar melhor sua recuperação. E diante dos acontecimentos ocorridos aqui hoje à noite, esse lugar não é seguro para Beatriz. E quando estivermos em casa, eu explico melhor os detalhes. O casal compreendeu que Miguel não queria correr o risco de ser ouvido. Certo, Miguel. Como a jovem é paciente da minha esposa, essa decisão cabe somente a ela. Seja qual for a decisão que ela tome, eu estou aqui para apoiar. E a senhora, o que me diz? Miguel voltou a pergunta para a doutora. Eu vou conversar com ela. Caso ela concorde ir conosco, vou ficar muito feliz em tê-la em casa.
pelo tempo que for necessário. Cláudia foi para perto de Beatriz. Precisava acordar a moça e explicar a necessidade de levá-la para morar com ela. Lucas aproveitou o tempo em que Cláudia conversava com Beatriz para acompanhar Miguel para fora do quarto. Miguel, você enrolou e não esclareceu muita coisa. Você falou de 3 mortes, a do médico, a da mulher e de um ancião. Eu gostaria de saber mais algum detalhe. Espere um pouco. Eu pedi para um dos nossos rapazes ficar aqui. Dos nossos seguranças? Indagou Lucas. Sim, liguei para que um deles viesse para cá. A partir de agora, as mulheres não vão ficar sozinhas. Até no interior da casa nós vamos nos revezar. E, pastor, eu espero que seja suficiente. Nós estamos lidando com sádicos. Lucas ficou um tempo em silêncio, refletindo sobre o que acabara de ouvir. Miguel, eu não tenho realmente medo. Eu acredito que o Senhor acampa os anjos ao redor daqueles que os teme e os guarda. Então, por que contratou seguranças para sua mulher? Indagou Miguel, mostrando um pouco de irritação. Eu temo ao Senhor, mas eu não posso garantir a fé da minha mulher. Assim, eu ajo com prudência. Jesus nos aconselhou a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Miguel pensou um pouco e então concluiu. Seu argumento parece lógico, pastor. Olha, o nosso rapaz chegou. Vamos. Tão logo Miguel esclareceu ao segurança o que devia ser feito, Lucas lhe seguiu até 2 quartos à frente do de Beatriz. Miguel pegou no trinco com o auxílio de um lenço de papel, deixou a porta se encostar até o canto. É melhor não entrar, explicou ele. Os policiais já reviraram o lugar, mas a polícia técnica ainda não veio. Lucas aguardou até que seus olhos se acostumassem à penumbra e ele pôde ver a grotesca cena. O leito estava coberto com um lençol manchado de sangue, provavelmente do corpo da jovem. Nas paredes, teto e chão havia inscrições, símbolos e figuras feitos em sangue. Lucas se afastou da porta, sentindo-se um pouco sufocado. Miguel tocou seu ombro e disse: Ei, tudo bem? Respire devagar e profundamente. Lucas obedeceu. A cor voltou ao seu rosto. Eu admito que também fiquei chocado, esclareceu Miguel. Lucas ia dizer alguma coisa, mas Miguel não permitiu e disse baixinho: Comentaremos em casa. Lucas assentiu e seguiu até o jardim. Lá, a cena também não era agradável. Havia muito sangue. Provavelmente, a vítima se arrastou até o muro. Em silêncio, Lucas acompanhou Miguel até o outro lado do jardim. Lá estava o corpo de um enorme cachorro cinza escuro. Miguel calçou uma luva de látex e examinou o corpo do animal. Olhou consternado para Lucas e disse: Não é este. Esse animal não tem nenhuma cicatriz. Lucas ficou em silêncio. Imaginar quantos destes cães estavam soltos por aí lhe deixava em pânico. Olhou para o rosto sério de Miguel e perguntou: Onde está o terceiro corpo? Foi levado para o necrotério junto com o da mulher. Parece que eram pai e filha. Foi o cachorro que lhe matou? Não, isso é muito esquisito. Havia sangue no cachorro, sangue no muro. Ele atacou alguém, mas não foi encontrada nenhuma vítima. Não parece realmente estranho? Diga-me, Miguel, o que não é estranho nessa cena? Pastor, tudo é muito estranho. Vamos, eu quero saber se a doutora conseguiu convencer a freira a vir para casa conosco. Cláudia nem precisou de muitos argumentos para convencer Beatriz a morar na sua casa por um tempo. Como era de costume, a moça assumiu sua atitude resignada e os acompanhou sem queixas. Foi instalada em um dos quartos de hóspedes que ficava ao lado do quarto de Rebeca e em frente ao quarto do casal. Capítulo 22. Cláudia e Lucas estavam deitados agarradinhos. Naquele momento, ela precisava muito da presença e do calor do marido. Durante todo o percurso do hospital até a casa, ela sentia um desejo muito forte de gritar, chorar, dizer que estava apavorada. Se conteve para não assustar Beatriz. Agora, ali, agarradinha ao marido, todo o medo havia diminuído bastante.
Ele tinha essa ação calmante sobre ela. Talvez fosse algo no cheiro, no toque, no calor do seu corpo que lhe fazia se sentir segura. Em sua mente ainda passavam imagens do hospital. No entanto, agora tudo parecia tão distante. Lucas. Miguel conseguiu descobrir o que aconteceu naquele hospital? Eu não sei. Nós ainda não conversamos sobre isso. Ele disse que aqui em casa responderia minhas perguntas. Eu acho que ele tem receio de sermos ouvidos por alguém de fora. Ele é muito desconfiado, comentou Cláudia. Mas tenho que admitir que ele é muito competente. Você viu como ele olha para Beatriz? Parece até que lhe adotou. Eu não vejo tanto paternalismo assim, desabafou Lucas. Para mim, ele é um homem e ela uma mulher. Lucas, além da diferença de idade, ela é uma freira. Amor, você não disse que ela não fez os votos? E nós somos uma prova viva que os opostos se atraem. Lucas rolou na cama, ficou sobre ela e lhe deu um beijo. Eu ainda me lembro de como você foi persuasiva. Beijou a esposa, depois se levantou. Fica, disse ela, segurando seu pulso. Lucas gemeu. Sua esposa sabia que quando olhava para ele daquele jeito, sempre lhe convencia a ficar. Mas ele precisava conversar com Miguel. Seu irmão Joabe também chegaria a qualquer momento, e ele queria saber o que eles descobriram. A segurança da esposa vinha em primeiro lugar. Deu um beijo em sua testa e se afastou. Você sabe o quanto eu gostaria de ficar, mas tenho que descobrir o que está acontecendo. Durma um pouco, foi uma noite cansativa. Eu lhe chamo quando o almoço estiver pronto. Lucas, se você sair, eu não vou conseguir dormir. Fica só até eu dormir. Só dormir, tá certo? Certo, murmurou ela, se agarrando a ele. Joabe andava de um lado para outro, parecia um leão enjaulado. A cada 30 segundos ele consultava o relógio e já fazia 15 minutos que ele aguardava no escritório do irmão. Sua impaciência era tão evidente quanto irritante. Ninguém merece ter que esperar por um homem recém-casado que se fecha no quarto com a esposa. Ei, já tô aqui, disse Lucas. Droga, Lucas, faz um tempão que eu tô lhe esperando. Se eu soubesse, eu teria passado em casa antes, tomado um banho, almoçado, descansado. Desculpe, Joabe, Cláudia estava muito abatida e eu esperei ela dormir para poder sair do quarto. Onde está Miguel? Ele me deixou aqui e disse que iria lhe chamar. Como se tivesse escutado, Miguel entrou naquele momento no escritório, cumprimentou a ambos com um aperto de mãos e sentou-se em uma das poltronas vazias. Miguel, como Joabe tem pressa, vamos deixar que ele fale primeiro o que descobriu sobre a necrópsia da moça assassinada em Viçosa? Por mim tudo bem, pode falar, disse Miguel, relaxando na cadeira. Certo, eu vou direto ao ponto. A moça, segundo o relatório, não possuía nenhum órgão interno em seu corpo. O legista me falou que isso era intrigante, pois sem órgãos internos fica impossível saber se ela também esteve grávida durante o cativeiro. Já a incisão do abdômen foi feita com ela viva. Assim como a freira, ela tinha fratura nos braços e marca já cicatrizada de mordidas. Sobre as unhas foi encontrado fragmentos de parafina, provavelmente de velas e algum tecido humano. O interessante é que esse tecido encontrado possui algumas substâncias que o laboratório não conseguiu identificar. E, claro, também havia a cabeça do bode dentro da cavidade abdominal. Que horror! Exclamou Miguel. Essa gente é doente. Como alguém pode submeter outro ser humano a tamanha degradação? São uns filhos da puta mesmo. Olha, desculpa a expressão, pastor, mas eu não consigo entender a mente de uns animais deste. Realmente é difícil de digerir as informações, disse Lucas. Joabe, você procurou saber detalhes da investigação e se o nome da minha mulher está relacionado de alguma forma a tudo isso? Sim, eu tenho um amigo que trabalha lá e me deixou ler todo o conteúdo do processo. O nome da sua esposa é mencionado como testemunha, não há nada que sugira outra coisa. Agora, o mais estranho é que o processo foi arquivado por falta de provas. O resultado dos exames feitos fora do estado
pelos agentes da necrópsia não foram sequer abertos. Eu tirei o lacre do laboratório quando li o conteúdo. Ninguém teve interesse de investigar realmente nada. E a família da moça prefere não comentar o caso. Parece que essa agente também tem suas influências e é gente grande para poder abafar um crime tão bizarro, comentou Miguel, levantando-se e aproximando-se de Lucas. Vocês não acham que tudo isso tem alguma ligação, inclusive os crimes de hoje no hospital? Que crimes? Quem morreu no hospital? Perguntou Joabe, fitando os dois homens. Lucas contou para Joabe o que houve no hospital, inclusive que tinham trazido a freira para morar com eles por questão de segurança. Ao terminar de ouvir o relato de Lucas, ele ficou perplexo. Vocês percebem que todos esses assassinatos estão ligados? Joabe encarou Miguel. Miguel, você tem toda a razão. Os rituais, os cães, pertencem à mesma gangue. Você já parou para pensar que sua mulher está no centro de tudo isso, Lucas? Encarou o irmão. Ainda não se perguntou por quê? Miguel aguardou em silêncio a resposta do pastor. Essa era uma pergunta que ele também se fazia. Sim, eu já passei noites em claros fazendo essa pergunta. E o que você concluiu, meu irmão? Eu cheguei à conclusão de que a minha esposa corre perigo e que alguém está tentando assustá-la. Não, meu irmão. Eu é que estou assustado, explodiu Joabe. Levantou-se e apontou o dedo indicador para o rosto do irmão. Você perdeu o juízo? Sabe o que nos meteu quando trouxe essa mulher para nossa família? Você nem sabe quem ela é ou o que ela fez. E tudo isso por quê? Porque queria levá-la para a cama. Mas como você tem que fazer tudo certinho, casou com ela e nos colocou a todos nessa enrascada. Custava ter transado com ela e pronto, quando todo homem normal faz? Explodiu Joabe. Você quis dizer todo canalha? Não foi, Joabe? A voz de Cláudia, seguida do som da porta se fechando, deixou todos estarrecidos. Passado o choque inicial, Lucas foi até a esposa, passou os braços sobre o seu ombro num gesto protetor e disse: Ei, eu nunca me arrependi de ter me casado com você. Segurou o queixo da esposa, olhou em seus olhos e disse: Cláudia, eu amo você e nada vai mudar o que eu sinto. Meu irmão só está apavorado com tudo o que está acontecendo, o que também é normal. Todos nós estamos assustados. Miguel confirmou com um gesto de cabeça diante da tensão, achou melhor permanecer calado. Desculpe, disse Joabe, eu não percebi sua presença, não foi a minha intenção ser grosseiro com você. Mas você não foi grosseiro comigo, Joabe. Você foi grosso com seu irmão. E o que é pior, na presença de um estranho. Miguel, ouvindo a deixa, se levantou e se dirigiu à porta, pronto para deixar a sala. Por favor, Miguel, fique, continuou Cláudia. Eu confio em você e acho que se ficarmos nos agredindo só vai piorar a situação. Está na hora de falarmos abertamente sobre o que está acontecendo. Eu não estou com raiva de você, Joabe, eu compreendo o seu medo. Você tem todo o direito de se preocupar com a segurança do seu irmão. Mas eu também não sei o que está acontecendo. Quando conheci seu irmão, eu achava que o cachorro era fruto da minha imaginação. Até fiz psicoterapia. Ela fez uma pausa, depois prosseguiu. Vocês também estão me ocultando fatos e eu quero saber toda a verdade. Os dois homens encararam Lucas. Certo, querida. Nós vamos lhe contar tudo o que descobrimos. Tenho certeza que juntos encontraremos uma resposta para tudo isso. Ele olhou sério para todos os presentes e prosseguiu. Eu não quero ouvir acusações contra minha esposa. Eu nunca interferi na vida pessoal de nenhum dos meus irmãos e não vou permitir que invadam a minha. Se você não consegue ser profissional comigo, eu contrato outro advogado, entendeu, Joabe? Me perdoe, meu irmão, eu me excedi, mas eu só quero o seu bem, esclareceu Joabe. O meu bem e o bem de Cláudia são um só. Nós somos marido e mulher. Você ainda lembra, Joabe? Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24, citou Joabe. Bom saber que você ainda conhece a palavra de Deus, meu irmão. Os meus motivos para me casar são somente meus, e assim não devem ser questionados.
Os irmãos se encararam e logo em seguida se abraçaram, pediram perdão um ao outro. E Lucas concluiu: eu posso contar com você? Sempre, meu irmão, respondeu Joabe. Todos sentaram novamente e Cláudia contou exatamente como foi o desaparecimento de Neide, até o momento que ela trouxe Beatriz para Maceió. Lucas fez um resumo de como contrataram Miguel e da tentativa de poupá-la de saber de que o cão ainda estava vivo. Joabe repetiu o que descobriu sobre o processo e chegou a vez de Miguel contar o que havia descoberto. Ontem eu fui para Viçosa e descobri detalhes importantes sobre os dois crimes. Primeiro detalhe é que elas foram mantidas num hospital ou um local semelhante como laboratório. Também ambas foram brutalizadas com mordidas humanas, puxões de cabelo. A diferença é que Beatriz sobreviveu e quem lhe abandonou no convento não esperava que ela sobrevivesse. Você não acredita que ela conseguiu fugir? Perguntou Lucas. Não, ela não tinha condições físicas para isso. Eu tenho certeza que ela não era quem estavam procurando. Veja, de alguma forma, ela não serviu para eles e foi descartada. A doutora pode dizer se tem algo anormal nos exames dela? Sim e não. O que você chamaria de anormal? Não sei, disse Miguel. Eles têm um objetivo e ela não podia alcançá-lo. Eu pensei que, como médica, você pudesse responder melhor essa pergunta. Cláudia pensou um pouco e disse: eu acredito que as moças foram vítimas de experiências genéticas. Seus úteros foram usados para gestar esses fetos. E o fato de terem retirado as vísceras da outra moça reforça essa minha suspeita. Por quê? Perguntou Miguel. Porque eles se deram o trabalho de ocultar vestígios. Veja, o caso de Beatriz. Como ela sofreu abortos espontâneos, nós associamos a princípio ao fato dela estar debilitada. Depois descobrimos que ela possuía deficiência hormonal, que lhe impedia de levar uma gestação além do primeiro trimestre. Eu acredito que eles tentaram suprir essa deficiência com hormônios ou com fetos que tivessem um período de gestação menor, como por exemplo cães. E isso é possível? Uma mulher gestar um animal? Perguntou Joabe perplexo. Na verdade, a ciência, através da manipulação genética, pode fazer coisas inacreditáveis. E essas pessoas sabem como fazer isso. Nós estamos pesquisando para descobrir como fizeram ou o que aplicaram para que o seu útero aceitasse esse tipo de feto, mesmo que por um período de tempo curto. Então é possível que em outras mulheres as experiências tenham dado certo? Perguntou Miguel. Sim. Se a Beatriz não tivesse essa deficiência, ela teria levado a gestação até o final. Então aqueles cães podem ser uma mistura de raças geneticamente modificadas? Concluiu Joabe. E Miguel acrescentou: muito pior, eles são da nossa raça também. Lucas se indignou. Misericórdia! Por que alguém ia querer um animal assim? Brincar de ser Deus, criar criaturas monstruosas é uma ideia diabólica. Pense num animal completo, disse Miguel. Audição e faro aguçado, instinto e reflexos apuradíssimos, astúcia e inteligência humana, tudo num kit só, guardado num corpo forte e ágil e totalmente focado em seu objetivo. Credo, Miguel, até parece que você está fascinado, disse Cláudia. Não, doutora, eu estou apenas descrevendo o animal que está lhe caçando. Oh! Exclamou ela. Lucas abraçou a esposa que ficou pálida diante da revelação. Miguel, você não precisa assustar minha mulher assim. Pastor, ela precisa ter consciência do que está enfrentando e o único jeito de mantê-la segura é que ela compreenda a gravidade da situação. Eu estou bem, Miguel, pode continuar, faz muito sentido o que você falou. Eu só não entendo o que eles querem de mim. Olhe, doutora, talvez a sua profissão, talvez você possa cuidar dos fetos. Eu repito, na minha opinião, não lhe querem morta, só estão lhe assustando para enfraquecê-la e, quem sabe assim, entrar na sua mente para ficar mais fácil lhe dominar. Não, eu discordo, disse Joabe.
Se fosse só isso, eles já teriam tentado levá-la. Eles querem algo que ela ainda não está pronta para oferecer. Seja mais específico, Joabe, perguntou Miguel. Eu não sei, pode ser dinheiro, algo como resultado das pesquisas. Quem sabe o que vai na mente de um sádico? Joabe tem razão, disse Miguel, mas até descobrirmos o que está acontecendo, nós vamos nos revezar num esquema de segurança que vai funcionar 24 horas. Eu gostaria de lhe pedir que não ficasse sozinha em momento algum, exceto dentro desta casa. Eu posso contar com a sua contribuição, doutora? Cláudia olhou para o marido em busca de apoio. Ele concordou com Miguel. Não vai ser tão ruim assim, querida, e será só até solucionarmos esse mistério. Eu tenho certeza que podemos levar uma vida normal mantendo alguns cuidados. Você vai nos ajudar? E eu tenho escolha, disse ela. Sempre temos uma escolha, querida, mas eu gostaria de contar com seu apoio. Eu não quero que você corra nenhum risco desnecessário. Tá certo, eu vou fazer a minha parte. Agora, se os senhores me derem licença, eu vou mandar servir o almoço. Eu acho que estamos todos famintos. Benedito Bentes, tabuleiro dos Martins. Mesmo 3 meses depois dos crimes do hospital, seu Jerônimo ainda não tinha superado a perda da filha. Tinha sobrevivido ao ataque de um enorme cão, graças à influência de uma jovem interna do hospital que apareceu na hora do ataque. O animal lhe deixou e foi atrás da moça. Ele não esperou para ver o que aconteceu. Escalou o muro e fugiu. Tinha visto o corpo sem vida da sua filha. Provavelmente haviam lhe confundido com o segurança do hospital, pois o corpo do homem jazia sem vida próximo ao de Jaciara. Ele tinha certeza que aquele cão assassino pertencia ao que chamavam de mestre, pois o animal fazia sentinela do lado de fora e lhe atacou sem piedade. Ele ainda se recuperava dos ferimentos no braço esquerdo e em ambas as mãos. Tinha sobrevivido por uma ironia do destino. Um grupo de jovens crentes apareceu no dia que ele chegou à comunidade. O acolheram, cuidaram dos seus ferimentos em um abrigo que pertencia à igreja. Agora ele ia com frequência aos cultos. Sim, ele agora era um pouco crente. Diante de tanta desgraça, ele precisava buscar refúgio em algum lugar. E que lugar melhor para se esconder do diabo que na casa de Deus? E os crentes acreditavam que tinham o poder de expulsar demônios. Ele esperava que fosse verdade. Na verdade, estava apostando sua vida nessa esperança. Saiu do abrigo, alugou uma casinha ali mesmo na comunidade. Como o lugar era imenso, semelhante a uma cidade feita de casas populares e favelas, era perfeito para quem queria sumir no meio da população e não ser encontrado, pois no meio de um aglomerado de pessoas era muito difícil identificar alguém tão comum quanto ele. Adotou o nome de Zé, já que se chamava José Jerônimo. O nome era apropriado. Não sepultou a filha, nem sabia onde ela foi sepultada. Teve receio de se aproximar e ser executado sem piedade. Ele não era tolo, Jaciara já estava morta. Nada que ele fizesse poderia trazê-la de volta. Ele precisava sobreviver para vingá-la. Sim, os irmãos diziam que a vingança pertence ao Senhor. Quem sabe nesse caso em particular, Deus não poderia usar sua mão.